Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, feriado, né? Mas eu estou trabalhando desde cedo, vocês viram lá nos stories. E faz tempo que eu não trago a análise do filme, né? Porque toda sexta-feira tem o quadro Florescendo. O dia que eu dou, né, uma dica de filme, série ou livro para te ajudar a florescer. E eu sempre, né, dou a dica e eu sempre trazia a análise do filme na terça-feira. Hoje eu sei que é quarta-feira, né, mas eu aproveitei para trazer a análise do filme que eu indiquei na sexta. Faz muito tempo que eu não trago análise, mas eu prometi, eu tô cumprindo a promessa, né, para trazer essa análise desse filme que é uma delícia, que eu gosto demais, 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 que é o Alice através do espelho. Então, claro que vai conter spoilers, né? Uma livezinha aqui que eu tô fazendo rapidinho. Vai ficar salvo no IGTV, né? Então, se você não conseguir assistir, não tem problema, porque vai ficar salva, né? Essa live. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão me assistindo aqui, né? Ao vivo. Muito bom ter vocês por aqui. Vamos falar então sobre o filme Alice através do espelho. Essa produção, né, uma produção da Disney, e se você quer assistir, ele está disponível no Disney Plus, né? Então eu não sei se está no Google, também no Google Play para você alugar, ou em outras plataformas de streaming, mas essa, né, que eu também sou assinante, eu sei que está, né, no Disney Plus. Tá lá o Alice através do espelho, que é a continuação do Alice no País das Maravilhas. Também tem o livro, eu nunca li, mas também tem e é muito legal. Por que que eu indiquei, né, esse filme? Principalmente porque na semana passada nós estávamos falando sobre a questão do como a gente lida com o tempo, né? A gente estava falando sobre várias questões aí de como você lida com o tempo, né? De como você lida com a ressignificação, de como você lidava com... A gente vem falando, né, sobre essas coisas. Essa semana não, essa semana a gente falou, né, sobre outras coisas. A gente começou a falar sobre expectativas, que não deixa, né, de ser também linkado com o tempo, mas um tempo futuro, né? Mas a gente falou de passado, de como se livrar de traumas, de ressignificação. Então eu tava falando sobre tudo isso ao longo desse mês. Se você tá me acompanhando, você viu, né, as lives, você viu todas essas coisas que eu trouxe. Então, por isso, essa dica de filme super bacana do Alice, através do espelho. E, assim, tudo é muito simbólico, né? Desde o comecinho do filme. E uma coisa que eu gosto de destacar é que a Alice, né, aquela Alice do filme, ela é super disruptiva. Ela é uma mulher já, né, uma moça totalmente forte, totalmente independente, muito à frente do seu tempo. E ela ali é capitã de um navio. Ela recusou um casamento e isso traz algumas consequências, né? Isso mostra como as escolhas que ela faz não são muito bem vistas pela sociedade, mas o como ela banca isso. E isso é muito interessante, né? Isso é muito bacana e faz a gente pensar também do quanto muitas vezes é muito mais fácil, né, você dançar conforme a música do que a sociedade diz, mas o preço que você paga é tão alto, né, de não viver com autenticidade. E a Alice é extremamente autêntica e ela é tida como o quê? Sonhadora, ela é tida como louca, né? Então os devaneios, né, de uma criança que acha que um dia foi para um país ali maravilhoso, né? Uma coisa que não existe, e na verdade é justamente isso, né? Quem pensa, né, à frente do seu tempo, quem quer viver uma vida autêntica, muitas vezes é tida como louca, é tido como louco. Mas a Alice, ela não se importa.
né? E ela vive ali autenticamente, e inclusive contra, né, a família, contra ali os costumes sociais, né? Mas você vê ao longo do filme que ela tem ali alguns admiradores. Mas a Alice, ela entra, né? Ela entra no espelho e ela vai salvar o chapeleiro. E qual que é, antes dela entrar no espelho, tem alguns diálogos interessantes, né, com a mãe dela, onde eles falam do tempo. Que o tempo é um ladrão, o tempo tá passando, o tempo é ruim, né? Então, o tempo como esse vilão. O tempo sempre como algo ruim, que tá sempre contra você, que você tem que correr contra o tempo, como se fosse uma guerra. E a Alice entra no espelho, vai de novo lá pro País das Maravilhas e ela é avisada pela Rainha Branca, né, que ela tem que ir atrás do tempo, né? Ela tem que ir atrás do tempo e simplesmente, né, o que acontece, o tempo é uma pessoa. Como assim, né? O tempo é uma pessoa e ela tem que pegar uma cronosfera, né, que é uma esfera ali do tempo, porque ela tem que voltar no tempo para mudar os acontecimentos, para poder salvar ali a família do chapeleiro, o chapeleiro não ficar depressivo, porque o chapeleiro está extremamente depressivo. Acho esse ponto sensacional. Por que o chapeleiro maluco ficou depressivo? Porque ele simplesmente está ali muito angustiado, porque ele sente que deveria ter feito algo que não fez. E agora não tem mais tempo. Perdeu a oportunidade. Quantas vezes na vida você se vê assim? Ai, perdi a oportunidade. E se? Sabe o famoso e se? E se eu tivesse? E se? Deixa eu te contar uma coisa, meu lindo, minha linda. O e se não existe, tá? O e se não existe. O e se só serve para fazer você sofrer. O e se é uma possibilidade que você cria dentro só da sua mente, dentro da sua cabeça, e que de verdade você não sabe como seria se você tivesse feito de fato, né? Então, eu até falei uma vez numa live, eu acho que foi do como se livrar dos traumas. Eu não lembro qual que foi, acho que foi de como deixar de sofrer com o passado. Eu acho que foi essa live que eu dei o exemplo de outro filme, né, do Doutor Estranho, que ele pega a joia do tempo e ele muda, e ele vê as possibilidades, e ele analisa. Gente, isso não tem como, né? Mas voltando aqui para o filme da Alice. E aí o chapeleiro, ele começa a ficar cinza. Olha só que simbólico, né? Por que ele começa a ficar cinza? Porque quando, né, você vai perdendo a essência da sua existência, a vida vai perdendo a cor, né? Então, quando você não é autêntico, quando você não tá vivendo o que você deveria viver, quando você começa a carregar muitos arrependimentos, muita culpa, muito sofrimento, né? E essa nostalgia, falei de nostalgia, né, na semana passada no podcast. Se você ainda não acessou meu canal de podcast, corre lá, né, no link na descrição da bio quando acabar aqui essa resenha, tá? Aí você corre no link na descrição da bio do Instagram, que você consegue acessar o podcast. Se você tá vendo esse vídeo, né, no aplicativo vizinho, link vai estar na descrição da bio, na descrição aqui do vídeo. Então, continuando, a gente vai perdendo a cor, né? A gente vai perdendo a cor quando a gente não vive essa vida feliz, né? Vai ficando insípida. Eu amo essa palavra. O que é insípida? Sem gosto, né? Então a gente vai ficando extremamente desgostoso da vida. E é isso que você vê, o chapeleiro, ele vai morrendo. É isso, ele vai morrendo, ele vai ficando cinza, ele é todo cheio de cores, né? Ele vai ficando cinza, 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 de tristeza, porque ele vai carregando arrependimentos e lembrando do passado, de coisas que ele deveria ter feito, de coisas que ele acha que ele fez errado, e ele começa a se ver preso nesse passado. E aí Alice e todos os amigos acham que a solução é voltar no passado e mudar o passado.
Alice corre atrás do tempo e encontra o Senhor Tempo. Rouba a cronosfera. E o tempo fala, você não pode mudar o passado. É impossível mudar o passado, mas você pode aprender com ele, né? Ela ignora. E a Alice rouba a cronosfera e volta no tempo. O tempo, né? Na verdade, ela volta nos acontecimentos. O tempo, que é um senhor, né? Corre atrás da Alice o tempo todo e é muito engraçado que é um mar, né? Eles ficam imersos num mar e é muito interessante também todo esse simbolismo. E tem uma hora que ele fala: eu sou implacável, ninguém pode fugir de mim. E o tempo é implacável, né? E ele até fala, né? Eu estou em todos os lugares, né? Você não pode me medir, a menos que você tenha um relógio. E na verdade o tempo, assim, filosoficamente falando, e a gente não tem como precisar. Enquanto humanos, a gente até coloca, né, uma linha do tempo, a gente usa o relógio aqui, ó, eu tô falando já 11 minutos, então são coisas que nós humanos criamos para nos organizar, mas filosoficamente falando, né, assim, o tempo é algo muito abstrato e até difícil, né, da gente saber. E dentro da fenomenologia existencialista, que é a linha, né, que eu sigo, a gente fala muito o quê? Do aqui e agora, que é o que existe. Que não existe mais nada além desse momento que estamos vivendo. Gente, por favor, ignorem os barulhos, né? Então, eu tô em casa, vocês sabem, feriado, família, falando. A gente não tem, né, nada além desse momento presente. Nós temos o hoje, nós temos o aqui e o agora. Na verdade, esse momento, esse instante. É isso que temos. E quantas dificuldades nós temos de apreciar o instante. Por exemplo, enquanto você está vendo esse vídeo e me ouvindo falar, sua cabeça está vagando onde? Quantas coisas você está pensando? Quantas coisas você está de fato fazendo? E aí, né, o que de fato você está absorvendo da minha fala e conseguindo apreciar? E desse jeito, a vida passa, né? E a gente acaba que não aproveita nada dela. Porque você não aproveita o que eu falo, você não aproveita o que você está fazendo, você não aproveita os seus pensamentos. Se você está fazendo isso, né, me vendo enquanto você come, você não está apreciando a sua refeição. Não é mesmo? Se você tá aí em companhia de alguém que você ama, né, você tá deixando de dar atenção para alguém que tá presente para poder me ouvir falar aqui, quando você poderia talvez ver uma gravação. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tem essa dificuldade tão grande, né, de apreciar o momento e de focar a nossa atenção, porque isso é um grande problema da vida pós-moderna, né? É uma quantidade de estímulos tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue focar. A gente não consegue apreciar os momentos em sua totalidade, né? E isso é muito triste, porque eu vi um post maravilhoso, eu vou repostar depois, de uma psicóloga, né, colega minha, já indiquei ela aqui, que é a Aline, esqueci o sobrenome dela, gente, nossa, meu Deus, que vergonha. E ela colocou: imagina que você tem um livro que você não pode voltar a página para ler de novo. Quanta atenção você prestaria na página que você está lendo, já que você não pode voltar à leitura? Você prestaria muita atenção, né? Então, a vida é assim. Só que a gente não presta atenção. Simplesmente a gente desperdiça o tempo, a gente desperdiça a vida, a gente desperdiça as oportunidades, a gente desperdiça e a gente não aprecia, né? E depois fica igual o chapeleiro, né? No filme. Ai, se. Outra coisa muito interessante, né, que mostra o quanto é angustiante, pode ser angustiante, você ficar preso em algo que é muito bom. Tem um momento que o tempo, por castigo, deixa eles presos em 1 minuto antes da hora do chá. Então, a hora do chá é uma hora que eles se reúnem, é uma hora muito divertida e que eles gostam muito, que eles apreciam.
Só que imagina você ficar preso o tempo inteiro em uma experiência só. Então, essa multiplicidade da vida é maravilhosa. Por isso que eu falei isso no podcast também, né? Sobre como a gente tem que o passado ele é referência, ele não é residência, né? Então, do como a gente tem que deixar o passado, né? Porque a gente ficar preso até o que é bom, isso não é legal, né? Porque isso nos impede de viver o novo e impede de viver o aqui e agora, que é o que a gente tem, né? E outras coisas muito bacanas vão acontecendo ao longo aí do filme. A Alice, ela vai mudando, tentando mudar os acontecimentos, só que ela percebe que toda vez que ela tenta, né, salvar até aquela maldade da rainha de copas, né, da rainha vermelha, ela vê que não tem como, né, que o que tinha que acontecer acontece. O duro é você ficar a vida toda esperando por uma hora do chá que nunca vai acontecer. Sim, né? Então também o filme ele mostra muito isso, né? Sobre essas expectativas. E eu já vou chegar lá, tá? A Rainha Vermelha nem sempre ela teve aquele cabeção. Aquele cabeção aconteceu por causa de um acidente. Ela bateu a cabeça e a cabeça inchou e ela tem muita raiva. E tudo aconteceu por conta da irmã. A irmã que inventou uma mentira e que nunca desmentiu. E o que a irmã dela, que é a Rainha Branca, né, ficou esperando a vida inteira, né, a Rainha Vermelha, a Rainha de Copas, que é aquela, cortem as cabeças, que ela ficou esperando a vida inteira, foi um pedido de desculpas. A vida inteira ela ficou querendo esse pedido de desculpas que nunca aconteceu. E ela se amargurou. Então é muito interessante isso, né? Ela não conseguiu seguir a vida e ela se amargurou e ela se vingou. E ela se vingou de muita gente e o filme vai mostrando o que um pequeno acontecimento na infância, que pode parecer insignificante, o como isso mudou o curso de todo um reino. Pensa você, né? O que às vezes um evento na sua infância, que para você pode parecer insignificante, mas que tocou profundamente na sua história. Eu tenho um evento quando eu tinha 4 anos de idade, que mudou a minha história negativamente até os dias de hoje. Até, na verdade, mais ou menos um mês atrás, quando eu pude trabalhar na terapia, né, com a minha terapeuta e me libertar disso de uma maneira profunda e poderosa. E eu já tinha consciência do quanto era impactante aquele evento para mim. Não é nada traumático, no sentido, assim, traumático foi, mas não foi uma violência brutal, assim, tipo, nossa, a criança foi espancada, coisas assim, não, né? Então, pode parecer insignificante, qualquer dia eu conto pra vocês, quem sabe, mas pra mim mudou toda a minha história, né? Desculpa, gente, tá acabando a bateria aqui. Pra Rainha Vermelha, né, aquela mentira que ela contou, que a Mirana, né, contou... Gente, preciso achar o meu carregador. Achei. A mentira que a Mirana contou fez toda a diferença ali no reino. Então, o quanto isso também pode afetar negativamente a vida, né, de tanta gente, e o quanto isso pode ter afetado a sua história, de você deixar de acreditar em você, de você escolher uma profissão que você não gosta, né, uma profissão que você não quer, de você deixar de sonhar, de você deixar de fazer coisas, sei lá, tanta coisa que a gente às vezes deixa de fazer por conta de um trauma e que a gente não se dá conta. Então é muito maravilhoso e é muito interessante o como isso acontece, né, no filme, e isso é muito rico ali.
é simplesmente impressionante, porque a gente simplesmente tem um ranço, tem um ódio daquela rainha vermelha, né? A gente fala, a gente começa a desejar, ter sentimentos ruins por ela desde o primeiro filme, né? Do Alice no País das Maravilhas. E a gente fica consternado, né? A gente fala, nossa, eu compreendo o porquê ela se sentiu assim. E você vê que ela foi muito injustiçada, né? Ela perdeu o reino, ela foi muito injustiçada, aconteceram muitas coisas, ela foi ridicularizada, ela sempre foi tida como mentirosa, né? E então ela reagiu, né? Ela não teve maturidade ali na infância e ela não tratou aquele trauma. Então eu faço para você, né, um convite para também refletir a respeito da sua infância, de coisas que às vezes parecem muito pequenas, né, que pessoas falam e fazem pra gente, a nosso respeito, e que às vezes a gente não tem muita noção do quanto afetam, né? E esse mergulho dentro da gente, né, é doloroso, né? E consertos precisam ser feitos, né? E às vezes, né, a hora do chá nunca chega, como aqui a seguidora Adriana falou, mas às vezes chega. E isso no filme aconteceu. No fim, né, a rainha branca, né, a Mirana, ela pediu desculpas, né, pra rainha vermelha, e aí o olho dela encheu de lágrimas e falou, eu esperei por isso a vida inteira, né? Então, assim, converse, tente, né, fazer os reparos. Tem um outro filme que fala disso, mas eu não vou falar dele hoje para não misturar as resenhas, tá bom? E aí, eu quero encerrar com um aprendizado, né, que a Alice percebe, é que ela não tem como alterar o passado e que não dá para mexer nas coisas do passado, né? Assim, não existe isso de você voltar no passado, alterar ele e tirar os sofrimentos, né? Que se eu tivesse voltado atrás, esses sofrimentos não teriam acontecido. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ali se percebe que não tem como, né? Mas o hoje a gente pode mudar, né? A gente tem como aprender e a gente tem como hoje fazer diferente com essas experiências, e isso é realmente muito incrível. Por isso, né, na semana passada, a live que eu fiz e tudo que eu falei, né, de que o passado ele é referência e não residência. Então, e por isso que eu indiquei esse filme, né, e a cereja do bolo foi o filme, porque a continuidade, como eu falo sempre, dos trabalhos, né? E a frase final que eu quero encerrar aqui, né, essa resenha, é justamente essa análise aqui do filme, é justamente a gente falando sobre, né, o diálogo que a Alice teve com o tempo. Ela pegou e falou o seguinte, né, quando ela devolveu lá a cronosfera, né, porque ela devastou o tempo, ela arrebentou, quase que ela matou o mundo inteiro tentando salvar uma única pessoa. Ela percebeu que não é assim que funciona, né? Que é muito mais produtivo quando a gente, né, aprende com o nosso passado e muda o hoje, né? Então ela, o chapeleiro, todo mundo ali aprenderam coisas incríveis com o hoje e começaram a agir de maneiras diferentes. E ali, uma outra coisa muito linda, né, é o laço de amizade, né, que mostra que família é algo super importante, né? Então, aí tem um diálogo assim final dela com o tempo. Eu pensava que o tempo era um ladrão que roubava tudo que eu amava, mas agora eu vejo que você dá antes de tomar. E cada dia é um presente, cada hora, cada minuto, cada segundo, né? Então, como eu falei no podcast, falei muito na semana passada, falei em stories, falei na live, né? O presente, né, que a gente fala hoje, ele não é um presente, ele não fala presente à toa, né? Pelo menos na língua portuguesa, a gente tem essa dádiva, né? Justamente porque é uma dádiva, né? Presente. É uma dádiva.
todo dia, né? Então a Alice, ela tem esse diálogo com o tempo. Ela volta para casa, né? E aí tem um diálogo muito bacana também, porque a mãe dela tá prestes a entregar o navio Maravilha, né? E a mãe rasga ali o contrato, porque percebe que é uma tentativa de coerção, porque o cara ficou dodóizinho, porque a Alice não quis casar com ele e fica ali, né, tentando cobrar uma hipoteca. E aí ela pegou e falou: a Alice faz o que ela quiser e eu também. Então mostra ali duas mulheres totalmente disruptivas, né, uma viúva e uma solteira, né? E mostra a Alice sempre de calças compridas, numa época que todo mundo usava saias compridas. E é muito legal, porque a Alice, né, ela pega e vai continuar desbravando o mundo, né, sem se importar com o que os outros se importam com ela, porque é o que faz sentido, né, pra ela. A mãe dela fica super feliz, porque a filha tá feliz e porque ela também tá feliz. Todo mundo faz as pazes com o tempo e resolvem ali continuar vivendo as suas vidas de forma autêntica. E esse filme é incrível e muito, muito simbólico, cheio de simbolismos. Eu poderia continuar falando aqui, ó, já falei 25 minutos, poderia continuar até 1 hora, porque tem muitos elementos, mas a ideia não é que se estenda mais que isso. Vai ficar salvo esse vídeo, se você não assistiu tudo, né? Então vai ficar no aplicativo vizinho, sim. Se você não me segue, né? Clica no link na descrição da bio, que você vai me achar em outras mídias, não só aqui no Instagram. Porque assim, aqui no Instagram eu tenho um conteúdo e nas outras mídias eu tenho outros conteúdos que são conteúdos exclusivos, tá? Então o que tem lá não tem aqui. Exceto, né, esses videozinhos aqui de análise de filme e de dica de filme, que eu também coloco lá naquele aplicativo vizinho de vídeos, tá? E a gente não pode falar o nome, porque senão o algoritmo, ele pega e não entrega, né? Então, por isso que a gente tem que ficar falando em código. É meio chato, mas é assim que funciona. E aí, se você tá me vendo aqui no Instagram, link na descrição da bio pra você me achar nessas outras mídias, tá bom? Principalmente podcast, bem legal. E se você tá me vendo nos outros aplicativos, o link, né? Os links pra me achar vão estar na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter me assistido. Eu espero que vocês, se vocês não assistiram o filme, vai lá, assiste o filme Alice Através do Espelho, volta, assiste a resenha, reflete, pensa aí na sua vida e não se esqueça, procure um psicólogo para chamar de seu, tá bom? Um beijo, bom feriado e deixa eu correr que ainda tem muito trabalho por aqui.